Melhores carros até 18 mil reais. Tá com uma grana aí para trocar de carro ou quem sabe até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então vem comigo que nesse vídeo eu venho trazer várias sugestões nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso diário, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros mais espaçosos, mais bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Fiat Uno Mille 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual 4 portas, ano 2007. Tabela FIPE desse carro tem R$ 16.532. Por que não começar aqui com um dos carros mais procurados aí em amplas faixas de preço? E aqui na faixa dos 18 mil não seria diferente. Um Uno aí 2007 já com motor Fire Flex, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol, torque de 9.1 kg na gasolina e 9.2 no etanol. Números satisfatórios para um carro que na época era bem leve, 805 kg, então a relação de peso-potência ainda ficava em 12.6 kg por cavalo, adequado para sua categoria, para sua proposta. Aqui equipado já com o câmbio C503 da linha Fiat. Os engates aqui não são dos melhores, mas é um câmbio bem competente, bem confiável, que ficou por anos no mercado, equipa até os Fiat 0 km aí de hoje em dia, então sem susto, sem problemas. Porta-malas de 290 litros de capacidade, um dos melhores aí da categoria e da época. Era um porta-mala um pouco maior porque não vinha o step ali, né? Não tinha aquele alojamento para o step, então sobrava um pouco mais de espaço para as bagagens. O step do Uno Mille sempre vinha ali no compartimento, no cofre do motor, então tudo certo. Medidas de pneus aqui é que começa a complicar um pouquinho. Para a época, era as 145/80/13, medidas que hoje em dia não são nem um pouco convencionais, pneus bem finos, perfil alto, então pneus aí bem difícil de encontrar hoje em dia, ainda mais se tratando de aro 13. Então dá para dar uma pesquisada aí, fazer um cálculo interessante aí sobre relação de diâmetro de roda e pneu. Você consegue encontrar medidas de pneus equivalentes que você pode substituir aqui. Você tem que manter sempre aquele mesmo diâmetro ali. Dá para aumentar um pouco ou baixar um pouco o perfil, aumentar um pouco ali ou diminuir a largura, mas mantendo sempre o diâmetro total na mesma medida do original para você não correr risco de levar multas e não alterar ali a leitura do velocímetro. Mas passando aqui para o consumo, um dos grandes pontos positivos de pegar um carro desse, aqui em números, dados tirados de ficha técnica, ele fazia na cidade 7 km por litro com etanol e 8.7 com gasolina. Já na estrada 8.7 com etanol e 11.2 com gasolina. Você pode estar falando, nossa, mas esse carro então é tão beberrão assim? Na época, esses foram os números obtidos em condições de testes que mudaram, foram sendo atualizadas ao longo do tempo, mas eu digo que na prática é um carro sim de fato bem econômico. Esse Uno Flex aí, na estrada, ele faz facilmente seus 14, 15 km por litro. Dentro de cidade vai fazer seus 10, 11, dependendo do trânsito da cidade que você mora. Se você é daqui da região de Minas, aqui, Vale do Aço, muito morro, muita serra, pode ser que não faça isso, né? Então, também pode variar muito dependendo da cidade. Mas se você já mora em Brasília, cidade plana, ou em alguma outra cidade aí mais plana, você consegue médias excelentes com esse carro, com certeza. E a lista de equipamentos aqui, tudo era opcional. Você podia pegar um carro desse equipado até com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e em raras unidades com ar-condicionado. Mas eu digo que você procurando um carro desse hoje para comprar, tente pegar pelo menos um com 4 portas, né? Que é esse que está sendo mostrado aqui. O motor já é o Flex e com direção hidráulica, que facilita a sua revenda lá na frente.
E além disso, os pontos positivos de pegar um carro desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito simples, muito tranquilo de dar manutenção no carro desse. Tem uma suspensão bem resistente, mais voltada ali para levar maior capacidade de carga, então bem robusta com certeza. É um carro com bom consumo de combustível, tem uma boa visibilidade externa, boa área envidraçada. Além de ser compacto, então fácil para manobrar, fácil para encontrar vagas para estacionar, bom para o dia a dia, para o trânsito urbano ali. E é um carro de ótimo pós-venda, tem muita procura dele no mercado, então quando você pensar em revendê-lo, não vai perder muita grana e vai conseguir vendê-lo com certa facilidade. Passando aqui para o segundo da lista, vamos de Ford Fiesta 1.6, 8 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2005. Tabela FIP aqui está em 17.450. Aqui ele equipado com conhecidíssimo motor Zetec Rocan de comando simples no cabeçote, porém aqui o acionamento do comando é feito por corrente. Então a manutenção a menos para você se preocupar, não precisa ficar se preocupando ali com aquela troca periódica de correia dentada. Ótimo, era um dos diferenciais desse carro na época. A sua potência fica em 105 cavalos na gasolina, 111 no etanol. O torque é de 14,8 kg na gasolina e 15,8 no etanol, números bem expressivos para um carro que pesava seus 1.102 kg, tornando a relação de peso-potência bem interessante, de 9,9 kg por cavalo. É um carro com ótimo desempenho, com certeza. E aliado a um câmbio manual de 5 marchas, famoso IB5 da linha Ford, bem resistente, robusto e com bons engates, alavanca mais alta, fica mais confortável de guiar no dia a dia, com certeza. E também tem um ótimo porta-malas para a categoria aí dos hatch compactos, 305 litros de capacidade. Então, para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas, vai com tranquilidade. Para utilizar no dia a dia, fazer as compras do supermercado, também. Medidas de pneus 175/6514, mais tranquilo de encontrar hoje em dia no mercado. Consumo na cidade fica em 6,4 no etanol e 8,1 na gasolina. Já na estrada fica em 10,4 no etanol e 12,9 na gasolina. Também é um carro bem econômico se você levar ele de forma tranquila. Dá para fazer números bem melhores que esse, inclusive, aí na prática. E a lista de equipamentos também era tudo aí como opcional. Dava para pegar um carro desse com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e até faróis de neblina. E o sistema de som também, se você quisesse equipar na época, né, vinha com um CD player já de fábrica. Mas hoje em dia um carro aí dessa idade é difícil ver com o CD player ainda original. Pontos positivos de pegar um carro desse: confiabilidade mecânica, com certeza, desde que você tenha atenção com apenas um detalhe nesses motores aí da linha Zetec, que é com relação ao arrefecimento. Comprou um carro desse? Já faz uma revisão completa no arrefecimento. Troque o líquido completamente, faça a substituição da forma como deve ser feito, como é descrito no manual do proprietário. Coloque ali aditivo e água desmineralizada na proporção correta. Troque válvula termostática, se possível a bomba d'água nesse carro também não é cara, e cavalete d'água. Coloque tudo novinho, de boa qualidade, peças de primeira linha, que você não vai ter maiores problemas, vai ter um conjunto que vai durar por um bom tempo. Além disso, é um motor que proporciona ótimo desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível. Esses motores até que sempre foram até bem econômicos. É um carro com ótimo espaço interno, um dos melhores da sua categoria e da sua época. Boa posição de guiar, mais altinha, como eu disse, a alavanca de câmbio também mais alta, fica mais confortável para trocar as marchas. Além de ser um carro bem estável, bem confortável, bem seguro ao fazer curvas, com um bom porta-malas, e por essas e outras razões ele proporciona um excelente custo-benefício. É um carro de porte um pouco maior que o Uno Mille, com motor maior, que você consegue pegar aí no mesmo preço praticamente. Então, boa opção de compra com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Acabamento é fraco. A Ford nessa época e nos seus carros de entrada e até alguns médios não tinha ali materiais de excelente qualidade, é plástico duro para todo lado mesmo. Isso aí é um ponto que eu considero bem negativo. Além disso, também tem relatos de folga na caixa de direção aí desses Fiesta de 2005, 2006, até os 2008 também era bem comum de acontecer. Escassez de algumas peças de acabamento já começa a apresentar nesse carro, né? Faróis, para-choques, lanternas. É um carro que já saiu de linha há muito tempo aí com esse design, então hoje em dia é um pouco mais difícil de encontrar.
Também se desvalorizou um pouco mais pelo fator da Ford ter tirado suas linhas de montagem aqui do Brasil, então as pessoas começaram a querer se desfazer desses carros dessa marca com um pouco mais de pressa, então vendendo um pouco mais barato, desvalorizando os veículos e consequentemente ficando um pouco mais difícil de você revendê-lo futuramente. Mas tirando isso, pode ser uma boa opção de compra com certeza. Passando aqui para o terceiro da lista, uma opção um pouquinho mais racional, GM Chevrolet Classic Super 1.0 8 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2006, tabela FIP está em R$ 17.310. Equipado aqui também com conhecidíssimo motor GM Família 1, aqui ele já é o VHC de alta taxa de compressão e comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência de 70 cavalos na gasolina, 72 no etanol, torque de 9 kg na gasolina e 9.8 no etanol, números até bem expressivos para um carro leve, sedã compacto de 920 kg, relação de peso-potência fica em 12.8 kg por cavalo, desempenho ali semelhante ao do Uno Mille, porém com um câmbio de relações um pouco mais encurtadas. Aqui estamos falando do F17-HR. Ótimo câmbio, engates até bem leves, não tão justos, mas bem leves, porém relações bem curtas, ali de 80 km por hora, quinta marcha ele já está batendo praticamente 3.000 giros, então é um câmbio mais voltado para um uso urbano. Se você pegar a estrada com ele, pode ser um pouco mais desconfortável, vai ficar ali num giro mais elevado e, consequentemente, prejudicar um pouco o consumo de combustível. Mas o porta-malas é enorme, 390 litros de capacidade. Antes do Logan, esse aí era um dos maiores porta-malas da categoria, com certeza. Medidas de pneus 165/70/13. Novamente aqui pneus de aro 13, um pouco mais complicadinho de encontrar hoje em dia. Quando encontra o preço está quase em pneus de aro 15, então ponto para ficar ligado. Consumo na cidade 7.4 no etanol, 10.4 na gasolina. Na estrada 9.2 no etanol e 13 na gasolina. Ali até os 80, 90 km por hora ainda é um carro bem econômico. Dentro de cidade nem se fala, um carro também bem leve, ao mesmo tempo bem ágil, então tudo certo. Lista de equipamentos também, tudo opcional. Direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Em raras unidades aí também você encontra ar-condicionado nesse carro. Dica: pegue pelo menos um que tenha a direção hidráulica para facilitar a sua revenda. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, assim como os outros que eu falei até o momento, peças baratas, fáceis de encontrar, motores GM Família 1 ficaram por anos no mercado, tudo muito simples de encontrar para esse motor. É um motor também que proporciona um bom desempenho, aliado a um ótimo consumo de combustível, principalmente na cidade. É um carro com um ótimo porta-malas, como falei aqui em números, ao mesmo tempo em que ele não é de dimensões externas tão exageradas, é um carro ainda bem compacto, ainda fácil de encontrar vagas para estacionar e tem uma boa procura para o segmento, para você que quer um carro popular 1.0, mais leve, mas precisa de um pouco mais de porta-malas do que um Uno, do que um Fiesta, por exemplo. Essa pode ser uma ótima opção de compra. Porém, pontos negativos: esses motores da linha VHC costumam bater pino, é comum. Então é algo para você avaliar ali na pré-compra, antes de fechar negócio, ver, ouvir ali com atenção se não está tendo esse problema. Relações de marcha são um pouco mais curtas, como já falei. Tem relatos de vazamento do óleo no câmbio, não é muito comum, mas pode acontecer também. Outro detalhe para você observar na avaliação pré-compra. Além disso, existem relatos de falha de aterramento causado pelo cabo massa, ou negativo da bateria que vai ali parafusado diretamente na carroceria do veículo, algo para verificar também. Bateria, ela fica embaixo daquele acabamento plástico ali, onde sai o limpador de para-brisa, popularmente conhecido como churrasqueira, que pode ser quebrado ali e pode ser desligada, pode desligar um alarme e facilitar um furto desse carro. Era uma falha de projeto da época que vale ressaltar aqui também. Além disso, espaço e acabamento interno são de carro compacto, não espere espaço para adultos com folga ali no banco traseiro, Estamos falando de um sedã compacto com bom porta-malas, mas o espaço interno ele deixa um pouco a desejar. Assim como o acabamento também, plástico duro para todo lado, tecidos ali de qualidade apenas ok para a categoria. É um carro com baixa estabilidade ao fazer curvas de alta velocidade, possui pneus finos, tem um molejo um pouco maior de carroceria, fique ligado em curvas de alta velocidade, não abuse nas curvas com esse carro.
E também é um carro mal avaliado pelo LAT NCAP de sua época, ou seja, não é dos mais seguros em caso de colisão, é um carro que tem projeto mais antigo, não só o Corsa aqui, mas o Uno Mille também, projeto lá dos anos 80, o Fiesta já é um projetinho um pouco mais moderno aqui do início dos anos 2000, já o Corsa também, projeto ali do final dos anos 90, projeto Opel, mas aqui é um carro que você também tem que ter atenção aí com a questão da segurança. Passando para o quarto da lista, vamos aqui de Volkswagen Gol Power 1.6, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, 4 portas ano 2003, um dos últimos aí com motor monocombustível. Tabela FIPE está em R$ 16.958, aqui equipado com o conhecidíssimo também, famosíssimo tanque de guerra motor AP 1600 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 97 cavalos e torque de 14,1 kgfm. É um carro de 945 kg, bem leve, então a relação de peso-potência ficou em 9,7 kg por cavalo. Excelente, um carro que proporciona ótimas ultrapassagens com segurança, com tranquilidade, câmbio manual de 5 marchas, ótimos engates, não chega a ser aquele MQ200 que viria no Polo ali, né, de 2003 em diante, mas ainda é um bom câmbio, bem competente, boas relações de marcha, bem escalonado para o peso e para o desempenho desse motor. Mas o porta-malas é um dos menores da categoria, infelizmente, 285 litros de capacidade. E as medidas de pneus são as 185/60/14, aqui pneus com um pouco mais de facilidade de serem encontrados. Consumo na cidade fica em 10,5 km por litro. Já na estrada passa para 13,8 e dá para fazer mais sim, com certeza. É um carro que você faça os 15,5 aí na estrada andando de forma tranquila, eu diria. E a lista de equipamentos, aqui ele já vinha com alguns itens de série nessa versão Power, né, que era uma das mais top de linha para a época. Ele vinha com direção hidráulica, além de alerta de velocidade, tinha um botãozinho ali escrito SLM na chave do limpador que você conseguia ajustar uma velocidade ali para ele dar um bip e te avisar, né, para evitar de tomar multa aí nos radares. Painel de fundo branco, um dos diferenciais dessa versão também, e farol de foco duplo. Então o Gol Power vinha um pouquinho mais requintado. E ainda tinha os opcionais de vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e faróis de neblina. E o sistema de som também tinha o opcional de CD player. Pontos positivos de pegar um golzinho desse aí: robustez mecânica, manutenção simples, barata, motor AP, não tem nem o que dizer, né? Motor que roda seus 300, 400, 500 mil quilômetros sem maiores problemas, sem maiores dores de cabeça, se você fizer a manutenção básica ali, obviamente, né? Se pegar um carro também de boa procedência, que tenha sido bem cuidado, dificilmente vai te dar problemas. É um carro que ainda tem boa oferta de peças mecânicas, então você encontra tudo com certa facilidade, preços também bem acessíveis, motor de ótimo desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, design interno bem à frente do seu tempo, é um carro bem bonito, considerado por muitos aí como um dos Gol mais bonitos já fabricados, né? Foi sensacional para a época, foi uma revolução de design que a Volkswagen usa várias soluções dessa época até hoje. Você observe aí esses carros novos aí, o novo Polo que acabou de ser lançado. É o mesmo design ali de quadro de instrumentos, contagiro grande do lado esquerdo, velocímetro grande do lado direito, informações adicionais ali ao centro, tudo muito bem escalonado, chave de farol, nem se fala, é a mesma desde a época, só muda ali alguma grafia, alguma coisinha, mas basicamente uma solução de design que deu tão certo na época que se usa até hoje. Acabamento é apenas mediano, materiais ali de painel já um pouquinho melhor, tecido dos bancos também, a qualidade um pouquinho melhor, mas ainda é um carro compacto. E é um carro de ótima procura no mercado, é um carro bem valorizado hoje em dia, então você revendendo ele lá na frente não vai perder muita grana com ele com certeza, mas é claro que isso tem um ponto negativo. Se você não vai perder muita grana com ele lá na frente é porque hoje em dia ele também é um carro que está um pouco mais caro. Valorizou muito, ainda mais aí em tempos de preços de veículos subindo, né? Algo atípico para o mercado, mas é um dos carros que mais valorizaram aí da sua época e da sua categoria. Então é um carro que está caro hoje de comprar pelo que ele entrega pelo ano de fabricação. E já que falei aqui em pontos negativos, porta-malas é pequeno
E o ajuste de altura do banco do motorista, ele muda apenas a inclinação, não eleva e abaixa o assento como um todo. Mas comparando aqui com outros que nem ajuste de altura do banco do motorista tem, então ainda está tudo certo. Mas realmente o principal ponto negativo desse carro é a supervalorização dele hoje em dia, que está caro de adquirir hoje aí pelo ano e pelo que ele entrega. Mas vamos passando agora aqui para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros mais requintados um pouco, carros mais potentes, mais espaçosos, voltados para viagens. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui do quinto da lista, ainda na Volkswagen, Santana MI 2.0 8 válvulas a gasolina manual 2001. Excelente carro, tanque de guerra também. Tabela FIP dele está avaliada hoje em R$ 17.295. Aqui equipado com o AP 2000, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Potência de 114 cavalos e torque de 17,5 kgfm. Santana aqui já é um pouquinho mais pesado, 1.095 kg, mais pesado um pouco que o Gol, não é? Mas para um sedã médio de época era um dos mais leves. Por isso a relação de peso-potência ficou em ótimos 9,6 kg por cavalo. O câmbio aqui, manual de 5 marchas, mesmo os engates lá do Gol G3, mas mecanicamente falando um pouco mais robusto para aguentar esse torque adicional aqui do motor 2.0, então um câmbio bem competente, bem dimensionado aí para o torque de saída, para a potência de saída desse motor com certeza. Porta-malas tem 413 litros de capacidade. Aqui, em números, pode não parecer muita coisa, mas acredite, para a época era considerado um dos maiores da categoria. Não é à toa que era o preferido dos taxistas e frotistas. Medidas de pneus 195/60/14, também bem comuns de encontrar aí para aro 14. Consumo na cidade fica em 9,1 km por litro e na estrada em 13,5. Consumo praticamente igual ao do Gol 1.6. O Santana tem uma boa relação ali de peso-potência, é um carro que mantém velocidade com facilidade, retoma velocidade muito rápido, então você não gasta muito combustível para poder se desenvolver com ele aí, com certeza. E um carro também não é dos mais bem equipados. De série, o Santana vinha apenas com direção hidráulica e cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para os ocupantes das laterais do banco traseiro. E é só. Os outros itens que eu falar aqui são opcionais, que era a regulagem da coluna de direção apenas em altura, os vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras, pasmem, saiu Santana sem vidro elétrico, assim como também as travas e retrovisores elétricos eram opcionais, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis e lanternas de neblina e até mesmo o conta-giros, que em versões mais básicas do Santana, ali no quadro de instrumentos, vinha um relógio analógico grande. Isso aí era bem comum nos anos 90 e perdurou até o início dos anos 2000 aí com o Santana. E além disso, o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, poderia vir com um toca-fitas, né, cassete, ou um CD player. Ali em 2001 estava naquela transição, né, dos aparelhos de fita para os CD em algumas montadoras. Então aqui no Santana, se ainda tiver com o sistema original de fábrica, pode ser um desses dois. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, motor AP, não tem nem o que dizer, né? Também peças bem baratas, fáceis de encontrar, ótimo desempenho, consumo de combustível também muito bom, espaço e acabamento internos excelentes, é um carro bem espaçoso, ótimo para quem vai no banco de trás também. Bons materiais no painel, o painel ali num leve soft touch, né, vamos dizer assim, mas um material bem agradável ali ao toque, bancos em tecido e forros de porta também acompanhando ali o material dos bancos, ótimo. Carro bem confortável a rodar, suspensão bem calibrada para essa característica, era um carro de fato familiar mesmo, porém isso vinha com preço, né? Era um carro com pouca estabilidade, um carro que não passa muita confiança nas curvas, então não abuse nas curvas com o Santana.
E falando em pontos negativos, isolamento acústico não é dos melhores, assim como vários outros concorrentes aí de época, mas o Santana ele passa um pouco mais de ruído para a cabine, o motor AP ele já era um pouco mais ruidoso. Diga-se de passagem, ótimo barulho ali de ouvir aquele ruído ali do AP e ainda mais do Santana, ele é bem diferenciado, é um carro que você consegue diferenciar o som dele na rua. Pelo menos quando tá passando o Santana, eu de costas ali, de olho fechado, eu sei que tá passando. É um barulho bem característico, então bem bonito para quem gosta. Para quem gosta de mais silêncio a bordo, pode não ser uma boa opção. Além disso, é um carro com baixo nível de segurança a bordo, plataforma antiga datada lá dos anos 80, lá do primeiro Santana que veio para o Brasil, lá em 84. Então, não é dos mais seguros em caso de colisão. E por ter também essa plataforma mais antiga, também ela vem com vários problemas de época. Não é incomum encontrar trincas ali na parede corta-fogo, nas torres dos amortecedores e ali no túnel central, onde vai a alavanca do freio de mão. Também é bem comum de encontrar infiltração de água no porta-malas, outro detalhe para você observar na pré-compra. Forro de teto e forro de porta costumam descolar com facilidade, forro de porta mais ainda mais se é um carro que ficou por muito tempo no sol, algo para observar. Peças de acabamento também hoje em dia estão um pouco mais difíceis de encontrar, então acaba tendo um pouco mais de dificuldade de você manter um carro desse aí. Se você esbarrar um para-choque, quebrar algum acabamento interno ali vai ser um pouquinho mais complicado. Mas passando aqui para o sexto da lista, pegando um de seus concorrentes, Chevrolet Astra Sedan CD 2.0 8 válvulas a gasolina e câmbio manual, ano 2002. Essa aqui é aquela geração do Astra antes do facelift, que virou o famoso cara de trem. Aqui não, aqui ele ainda com aquele farol mais fininho. Tabela FIP está em R$ 17.466. Motor GM Família 2, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Excelente confiabilidade mecânica de 116 cavalos e 17,3 kgfm de torque. Peso, 1.130 kg. E a relação de peso-potência fica em 9,7 kg por cavalo. Números ok, aceitáveis para um sedã médio de época. Observem que ele é um pouco mais pesado que o Santana, mas gera 2 cavalos a mais de potência. Então a relação de peso-potência ficou praticamente empatados. E falando do câmbio, aqui é o F17 5CR. As relações desse câmbio aqui são um pouquinho mais encurtadas para poder dar um fôlego extra para esse carro e para esse peso adicional que ele tem de carroceria. Porém, ele tem um porta-malas maior que o do Santana, 460 litros de capacidade, muito bom. E as medidas de pneu são as 185/65/14, também bem convencionais para a época e até hoje em dia você encontra com certa facilidade. E o consumo, como é que é o consumo do Astra Sedan? Na cidade ele faz 9,5 km por litro, na estrada 13,6. Olha que curioso! Na época, em testes em situações controladas, ele teve um consumo semelhante ao do Santana. Na prática, é um motor um pouco menos eficiente que costuma gastar um pouco mais de combustível. Então, algo para ficar ligado, né, comparando com o Santana. Mas ainda assim, para um 2.0 aspirado de época, tá ótimo. E também era um carro mais bem equipado. A versão CD, né, uma das top de linha da época, já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, faróis de neblina e cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes. E como opcionais ainda dava para equipar esse carro com assistência de direção eletrohidráulica, um dos diferenciais aí da época, além de ar-condicionado, computador de bordo, teto solar elétrico e duplo airbag frontal com ABS. Então, em lista de equipamentos, já estava dando show aí no Santana, né? E o sistema de som também é opcional, se equipado vinha com um CD player. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito acessível também aí no Astra. Desempenho ok para a categoria, um pouco inferior eu diria ao Santana, mas ainda assim vai bem na estrada com certeza, com um ótimo espaço interno, carro ótimo, bem confortável de se estar dentro dele. Além disso, ótima lista de equipamentos e por essas e outras razões é um carro de ótimo custo-benefício, mesmo o preço de um Santana 2001, porém muito mais equipado. Pontos negativos: é um carro baixo do solo, raspa com um pouco mais de facilidade ali nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas. Consumo de combustível pode ser um pouco mais elevado. E o acabamento, ele é apenas ok para a categoria.
O Astra, depois do facelift, ele teve uma qualidade melhor ali nos materiais empregados. Antes do facelift, os bancos tinham uma boa qualidade ali em tecido, em veludo, ok. Mas o painel já era em plástico duro, forros de porta também da mesma forma, melhorou depois do facelift, mas aqui o acabamento falta um pouco ali de capricho, eu diria. E também passa por escassez de algumas peças de acabamento, um pouco mais difícil de encontrar ali algo que é exclusivo do Astra dessa época. Então, algo para ficar ligado antes de escolher um carro desse para sua garagem. Mas se você também estiver pensando no irmão maior dele, pode ser uma ótima opção de compra. Passando aqui para o 7º da lista, Chevrolet Vectra GLS 2.2, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2001, tabela FIPE R$ 16.865. Mesmo motor do Astra, porém com bielas e pistões diferentes. Aumentou um pouco a cilindrada, porque o Vectra é um carro um pouco mais pesado. Então, ele vinha com 2.0 de 110 cavalos até ali em 98, porém, os proprietários reclamavam de falta de potência e torque. Então, aumentaram um pouco a cilindrada, passou então a potência para 123 cavalos e o torque passou a ser de 19,4 kgfm. Aí sim ficou mais adequado para um sedã médio de 1.265 kg. A relação de peso-potência ainda ficou um pouco alta, 10,3 kg por cavalo, mas ficou melhor do que o 2.0 lá de 98. E isso também permitiu a Chevrolet se dar ao luxo de utilizar um câmbio um pouco mais alongado, aqui o F23, 5 marchas, bem resistente, confiável, mas os engates aqui não são dos melhores. O Astra tem engates de câmbio um pouco melhor ali, já com cabos de aço, tem uma alavanca um pouco mais de curso curto, mais justinha. O Vectra já tem uma alavanca um pouco mais mochibenta, curso mais longo, mas mecanicamente falando é um câmbio muito bom, com certeza. E é um carro de ótimo porta-malas, 500 litros de capacidade, um dos maiores da categoria aí, com certeza. Medidas de pneus 185/70/14, também aqui medidas um pouco mais difíceis de encontrar hoje em dia. Consumo na cidade fica em 8,2 km por litro, na estrada 11,6. Um carro mais beberrão também, com certeza, mais pesado, não seria de outra forma. Porém, bem mais equipado do que os que eu falei até o momento. Aqui a versão GLS ela é intermediária, abaixo da CD. E já vinha aqui de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com refrigeração para o porta-luvas, faróis e lanternas de neblina e encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais. E os opcionais aqui são o ar-condicionado digital, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para o terceiro ocupante do banco traseiro e bancos de couro. E o sistema de som já vinha de série com CD Player. Olha só, bem mais equipado que o Astra e muito mais equipado que o Santana, com certeza. E como pontos negativos de pegar um carro desse, robustez, confiabilidade mecânica da mesma forma, manutenção acessível com relação a motor, freios, câmbio, parte elétrica, suspensão dianteira. Por que dianteira? Porque a traseira do Vectra ela é independente, ela é do tipo multilink. Aí já fica um pouco mais caro de arrumar. Utiliza buchas hidráulicas em maior quantidade. Então, se você não colocar buchas de qualidade ali, de primeira linha ou até originais, não vão durar, vai estourar, vai dar problema de alinhamento, esse carro vai começar a gastar pneu de forma irregular. É outro detalhe também que no Santana e no Astra você não precisa preocupar, mas no Vectra você tem que fazer um alinhamento periódico também no eixo traseiro para evitar problemas de desgaste irregular de pneus. E também trocar as buchas quando apresentarem sinais de desgaste, senão não vai adiantar de nada fazer o alinhamento dessa suspensão. Então, uma manutenção um pouco mais cara em relação à suspensão traseira. Além disso, desempenho ótimo aqui nessa versão de motor 2.2, 8 válvulas, tem bastante torque em baixa, então tem uma boa resposta ali nas arrancadas, nas retomadas de velocidade. É um carro de ótima estabilidade. A vantagem da suspensão multilink é essa, proporcionar confiança, segurança e conforto ao fazer curvas. Então é um carro bem confortável ao rodar, aliado a uma posição de guiar mais esportiva. Você se senta ali com pernas e braços mais esticados, realmente centro de gravidade ali mais baixo, ótimo para viagens.
Espaço e acabamento internos excelentes, materiais macios ao toque no painel, forros de porta, tecido de boa qualidade nos bancos, forros de porta também, né? Forro de porta ali tem os dois materiais, né? A parte superior vem ali com plástico de boa qualidade e a parte inferior em tecido ou em couro, né? Que tinha opcional também, então excelente. E espaço também ótimo para os joelhos de quem vai no banco traseiro, bom espaço para as pernas, terceiro ocupante vai com certo conforto. E enorme porta-malas aí também, com certeza. Porém, com pontos negativos, consumo de combustível um pouco mais elevado, suspensão traseira, como eu disse, manutenção um pouco mais cara, retrovisores pequenos, ótima solução de design, era um carro que tinha um design exclusivo na época com relação a retrovisores, era um carro bem aerodinâmico, porém sacrificava um pouco ali da funcionalidade. O espelho tinha que ser menor para caber ali naquele desenho de retrovisor e prejudica um pouco a visibilidade traseira. Além disso, também escassez de algumas peças de acabamento, tudo um pouco mais difícil de encontrar ali no que é exclusivo do Vectra. Quando encontra é um pouco mais caro, tirando parte de manutenção mecânica ali de motor, como eu disse, que é mais acessível, motor que saiu em vários carros aí da época, compartilha peças, então tudo que compartilha peças com vários outros veículos é mais barato, é mais fácil. Tudo que é mais exclusivo fica um pouco mais caro, mais difícil de encontrar. Vectra B, aí, né, de 98 a 2005, também apresenta problemas de miolo da ignição, costuma falhar, dá problemas ali de mau contato, até quebra do próprio miolo, você não consegue ligar o carro ou não consegue ativar o alarme. Quando você tira a chave, o sistema de alarme já deixa pré-disposto ali para acionar. Mas como o miolo costuma dar problema, ele não entende que você tirou a chave, então você não consegue acionar o alarme do lado de fora. Outro problema que costuma acontecer com frequência. E assim como o Astra, o Vectra também é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo. Então raspa o fundo ali com um pouco mais de facilidade. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que gosta de perua, Fiat Palio Weekend Style 1.8, 8 válvulas a gasolina, câmbio manual, ano 2003. Não é muito fácil de encontrar esse aí rodando hoje em dia, bem cuidado, mas pode ser uma boa opção de compra se você encontrar um carro desse. Tabela FIP 17.391, equipado com motor GM Família 1, sim, a GM fornecia motores para a Fiat aí nessa época, não motores menores, né? A Fiat tinha lá o Fire 1.0 e 1.4, 1.3 também ali nessa época. Mas sim, os 1.8, motores maiores de 8 válvulas, a GM fornecia aqui. Motor de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência de 103 cavalos e torque de 17 kgfm. Peso de 1.200 kg. Perua, né? Não dá para ser muito leve. Então a relação de peso-potência ficou em 11,7 kg por cavalo. Aqui é um carro para você ter um pouco mais de calma, mais paciência nas ultrapassagens, nas retomadas de velocidade, mas ainda tem um desempenho aceitável. Câmbio manual de 5 marchas C510, motor maior da Fiat, exige um câmbio com mais resistência a torque. Então aqui trabalho com C510, mas os engates são os mesmos lá do C513, mas imprecisos um pouco. Porém o porta-malas tem ótimos 460 litros de capacidade, excelentes para uma perua. Medidas de pneus 175/65/14, também aí para a época era um pouco mais comum, hoje em dia já está mais difícil de encontrar, pneus um pouco mais finos. Consumo na cidade fica em 8 km por litro, na estrada 14. Consumo até bem razoável, bem aceitável, considerando esses motores aí de origem GM. E a lista de equipamentos vinha de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme e rodas de liga leve. E os opcionais eram o ar-condicionado, sistema de som também opcional, se equipado vinha com apenas o CD player. Pontos positivos, robustez mecânica, peças acessíveis, motor GM, então tudo certo, manutenção barata. Acabamento muito bom também da linha Fiat nessa época, boa posição de guiar mais altinha, contando também com suspensão mais elevada em relação ao Palio, então ótimo, além de ótimo porta-malas também, como eu falei, em números. Porém, como pontos negativos, o consumo de combustível aqui ele pode ser um pouco mais elevado do que o que eu falei aqui na ficha técnica. Na prática, esses motores GM família 1, ali 1.8 ou família 2 são mais consumidores mesmo, mais beberrões. Então, fique ligado. Além disso, espaço interno para quem vai no banco traseiro é um pouco mais reduzido.
plataforma de um hatch compacto, né? Palio, então é dessa forma. Isolamento acústico também não é dos melhores, é um carro aí derivado de um carro mais popular de época, então não tem todo um trabalho ali mais elaborado nessa parte. Escassez de algumas peças de acabamento que são exclusivas aí da Palio Weekend, infelizmente hoje está mais difícil, mais caro de adquirir. E não é um carro, como eu disse, muito fácil de achar. Não tem aí em ampla oferta como um Palio, como um Uno, um Gol. Mas é um carro que, se você encontrar em bom estado, bem cuidado, pode ser uma ótima opção de compra, com certeza. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, já sabe, né? Tem sempre um bônus te esperando. Então vamos para o nono da lista. Honda Civic EX 1.6, 16 válvulas a gasolina, câmbio manual, ano 1999. Tabela FIP está em R$ 17.358. Equipada aqui com D16Y8. Já sabe do que eu estou falando, né? Motor VTEC de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. E esse VTEC atua apenas nas válvulas de admissão, fazendo esse motor gerar 127 cavalos e 14,8 kgfm de torque. Para um sedã médio de 1.138 kg, a relação de peso-potência ficou em 9 kg por cavalo. Desempenho excelente, melhor que o Santana, o Astra, o Vectra, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas com ótimos engates bem justos, precisos, de praxe aí da linha Honda. Porta-malas, infelizmente, é bem pequeno, 337 litros de capacidade. Não é um carro para você viajar aí com a família inteira, né? Não dá para levar bagagens de todo mundo. Mas é um carro para você curtir aí um fim de semana, com mais uma ou duas pessoas ali, bagagens, ou até mesmo você sozinho fazendo uma viagem. É um carro mais prazeroso de guiar, com certeza, mas não dá para levar muitas bagagens, infelizmente. Medidas de pneus 856514, mesmas do Astra. E o consumo fica em 10,6 km por litro na cidade e 13 na estrada. Bem adequado, bem na média. Na prática é um carro que tem a tendência de ser mais econômico ainda. Então, dependendo do trânsito, da sua forma de guiar, dá para chegar ali nos seus 14, 15 km por litro com ele, com certeza. E é um carro até bem equipado. Olha só, já vinha de série nessa versão top de linha com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos apenas para quem vai nas laterais, além de duplo airbag frontal, ABS e faróis de neblina. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. E no sistema de som já vinha equipado de série com CD player. Então, considerando a sua categoria e seu ano de fabricação, era um carro até bem equipado. Não batia de frente com o Chevrolet, obviamente, né? O Vectra vinha muito mais bem equipado. Mas ainda dava show ali no Santana, na própria Palio Weekend, que acabamos de falar dela aqui. Então, tudo certo. Pontos positivos de pegar um Civic desse: robustez, confiabilidade mecânica, motores da linha Honda, assim como GM Família 2, Volkswagen AP, são motores aqui também bem resistentes, bem confiáveis, que não dão dor de cabeça com facilidade, não quebram com facilidade, é óbvio, né? Claro, se você cuidar bem da manutenção preventiva, fazer o básico, troca de óleo e filtros no tempo correto, correia dentada também da mesma forma. Esses motores aqui, linha Honda, geralmente exigem ajuste de folga de válvulas, que também você tem que fazer periodicamente, mas é só. Se você cuidando dessa parte, muito dificilmente vai ter problemas. E além disso, os preços de peças aqui também são na média, não é tão barato de manter quanto os seus concorrentes aqui, né? Mas ainda assim tá dentro do esperado para um sedã médio. Além disso, é um motor com ótimo consumo de combustível aliado a um bom desempenho, ótima relação de peso-potência, então um carro com ótima resposta ali nas retomadas de velocidade. Além disso, ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, conta com assoalho plano, então muito bom ali, principalmente para a área dos pés. Acabamento da mesma forma, bons materiais ali em todo o interior do veículo. Excelente estabilidade, suspensão traseira independente do tipo duplo A, então proporciona mais segurança ao fazer curvas. E é um carro também, assim como o Vectra, possui uma posição mais esportiva de guiar, você fica um pouco mais sentado abaixo, então ótimo para quem gosta dessa pegada. Porém, como pontos negativos, assim como o Vectra também, é um carro baixo em relação ao solo.
Suspensão traseira exige um cuidado extra, ela é um pouco mais cara de manter, como eu falei, ela não é multilink, ela é duplo A, mas também trabalha com maior quantidade de buchas comparado com o eixo de torção. Também exige um alinhamento periódico preventivo. Motor, como eu falei, né, precisa fazer aquele ajuste de folga de válvulas periódico. Se você não fizer, esse motor vai passar a gastar mais combustível, vai perder potência. E a suspensão do Civic, ela tem uma calibragem um pouco mais rígida, mais dura. Não é dos mais confortáveis dentro de cidade e em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. É um carro para você fazer longas viagens com muita estabilidade, mas cobra o seu preço um pouco no conforto ao rodar. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, todas essas sugestões, qual desses aqui apresentados você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum veículo interessante que eu não trouxe aqui nessa lista de melhores carros até R$18.000? Deixe nos comentários também, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E para você que gostou desse tipo de vídeo, mas quer pegar um carro um pouquinho mais caro ali na faixa dos 20, 25, 30 mil, vou deixar aqui no final a playlist completa com vários vídeos nesse formato. Ou você que quer pegar um carro um pouquinho mais barato ali na faixa dos 15 mil, 10 mil, lá também já tem vídeo nessa faixa de preço. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.